Boa Boa noite. noite, tudo bom, gente? Sejam A Van chegou, bem-vindos. Adriana? É o pessoal pensando que era 1º de abril, acho que alguém falou que não ia ter estudo, mas era mentira. Tem estudo, gente. 1º de abril, Eu cheguei atrasada porque a menina que faz curativo em mim, ela chegou agora há pouco, aí eu não podia negar. Tá? Tá bem, gente, vamos lá. Pensei que o pneu da van tinha furado, mas todo mundo tá aí. Vamos lá. A gente vai começando com a leitura do Minuto de Sabedoria, hoje, dia 1º de abril, a mensagem de número 137. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu, não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então, aprenda a criar o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo do seu coração, bom e generoso. Acredite, você tem um coração bom e generoso, desde que ele, fale mais alto do que as aflições, os sentimentos, emoções negativas que a gente tem, às vezes, diante das dificuldades. Eu vou pedir Dona Iris para fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Dona Iris, mais conhecida como a mãe da Adriana? Pode sim. Mestre Jesus, Mestre querido, Deus nosso Pai Todo-Poderoso, mais uma vez aqui estamos para fazer o nosso culto, para fazer a nossa reforma íntima, o nosso pensamento em Deus, acreditando que vamos vencer todas essas batalhas, todas essas lutas, porque Deus está junto de nós, está do nosso lado. Agradecemos também a espiritualidade, ao irmão João, que nos auxilia sempre, que nos ajuda sempre, para nos dar entendimento, para que façamos sempre o melhor para agradar a Deus. E peço, meu Pai, pelos nossos irmãos que nesse momento estão sofrendo nos leitos de hospital, estão desencarnando, que o Senhor Jesus dê um amparo a eles e aos seus familiares que estão sofrendo. Agradeço a Deus por tudo. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa noite de estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, mãe, pela sua prece. E hoje, então, a gente está trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E quem vai fazer o estudo de hoje é a Sâmia, do item 4, 11º parágrafo. É isso, Sâmia? Isso. Bem-vinda. 11º e, dependendo da versão, até o 13º. Ui, ui, ui. Então, vamos lá. Bem-vinda. Acho que está chegando aí. Chegou. Bom, boa noite a todos. Então, hoje eu vou compartilhar aqui com vocês, o capítulo 20, item 4, Lição dos Espíritas, parágrafos 11 ou 11 ao 13º, dependendo da versão. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou, mas atenção, porque muitos se transviaram entre os que foram chamados para o Espiritismo. Observai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Podereis, então, perguntar como reconhecer os que se acham no bom caminho, se entre os que foram chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. E nós vos responderemos. Podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade, por eles ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem levem consolação,
pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei e os que seguem serão os escolhidos que vencerão. Porém, aqueles que falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição serão destruídos. Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863. Eu coloquei em vermelho, né, alguns pontos que me chamaram a atenção, e me chamou muito assim, a atenção a questão da responsabilidade, né, que ele fala sempre observar e agradecer. Então, é para cada um de nós, né? E aí eu achei interessante trazer alguns conceitos um pouco básicos da doutrina, mas que, se a missão dos espíritas, a gente precisa entender bem, né, alguns conceitos básicos. Então, eu pelo menos preciso. Para muitos aqui eu acho que vai ser repetitivo, mas eu peço um pouquinho de paciência porque foi importante. Então, no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, no preâmbulo, ele traz a definição de espiritismo, né, que é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam, ou seja, correm serenamente, fluem dessas mesmas relações. E aí ele resume, né, definindo: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E na Revista dos Espíritos tem um trecho de um artigo, né, na época era um jornal chamado Espiritismo segundo os Espíritas, né, e o espírito A. Brickel, em 31/12/1865, traz também uma definição. O espiritismo é uma ciência, ou melhor, uma filosofia espiritualista que ensina a moral. Não é uma religião, porque que não tem dogmas, nem culto, nem sacerdotes, nem artigos de fé. É mais que uma filosofia, porque sua doutrina é estabelecida sobre a prova certa da imortalidade da alma. E aí, na Revista Espírita de 1866, de janeiro, tem um diálogo de Jardel com Kardec, que ele apresenta uma carta e ele apresenta também um relato de uma obra muito interessante. E aí, na carta, ele coloca uma definição que Kardec trouxe sobre espírita, né? Então, tá assim: faço votos pela união. E assim, gente, eu achei muito atual isso, apesar de ser 155 anos atrás. Faço votos pela união íntima de todos os espíritas. Vi com pesar algumas nuvens leves caindo em nosso horizonte. Quem nos amará se não nos sabemos amar? Como dizeis muito bem o último número de vossa revista, no caso ele cita Kardec: quem quer que creia na existência e na sobrevivência das almas ou na possibilidade de relações entre os homens e o mundo espiritual é espírita. Que esta definição fique, e sobre este terreno sólido estaremos sempre de acordo. E aí Jardel coloca, né? E agora, se detalhes da doutrina, mesmo importantes, por vezes nos dividem, ou seja, né, opiniões contrárias, discutamos-los não como fratricidas, que é um termo que diz aquele que mata o próprio irmão ou irmã, ou seja, não tem por que se degladiar, né? Mas como homens que só têm um objetivo, apesar das diferenças, o objetivo é em comum, que é o quê? O triunfo da razão e pela razão, a busca do verdadeiro e do belo, o progresso da ciência, a felicidade da humanidade. E aí eu pensei, a mesma coisa que hoje, né? Continuamos em busca disso. E ele finaliza: ficam os meus mais ardentes votos, os mais sinceros, e os dirijo a todos aqueles que se dizem nossos inimigos, que Deus os ilumine. E aí me chamou a atenção, né? Que ele deseja a iluminação divina para os inimigos. Então, olha que coisa, né? Fraterna e amor ao próximo, independente, né? De quem quer que seja. E Jalbert era vice-presidente do tribunal. E aí Kardec coloca: qualquer comentário sobre esta carta seria supérfluo. Acrescentaremos apenas uma palavra: é que homens como o senhor Jalbert, acho que eu pronunciei o nome dele errado no outro slide, gente, perdão. Senhor Jalbert, honram a bandeira que carregam. Sua apreciação tão judiciosa sobre a obra do senhor Teófilo Gautier nos dispensa do relato que nos propunhamos dela fazer este mês.
E a obra que ele se referencia é a Espírita Novela Fantástica, do ano de 1865, onde o autor ele não tirou do espiritismo todos os ensinamentos. E ele põe em destaque a ideia essencial, que é o quê? A demonstração da alma imortal pelos fenômenos. E eu coloquei um trecho até bem poético, que diz assim, na verdade, gente, é narrando o desenlace, tá, do personagem. E aí diz assim, cercado de religiosas em prece, e dele eu estava tão destacada quanto pode estar a borboleta da crisálida, casca vazia, despojo informe, para abrir suas jovens asas à luz desconhecida e subitamente revelada. A uma intermitência de sombra profunda havia sucedido um deslumbramento de esplendor, um alargamento de horizonte, um desaparecimento de todo limite e de todo obstáculo, que me embriagava de um júbilo indizível. Explosões de sentidos novos me faziam compreender os mistérios impenetráveis ao pensamento. Eu traçava grandes círculos num voo mais rápido que a luz, através do azul vago do espaço, como para tomar posse da imensidade, cruzando-me com enxames de almas e de espíritos. E achei muito interessante esse trecho que fala do pensamento, né? Porque a gente já sabe, estudando, né, através das obras de Kardec, que o pensamento é fundamental, encarnado ou desencarnado, né? O desejo do espírito, a vontade do espírito. Então, ao contrário, né, do que muitos pensam, vou morrer, eu vou para o céu ou para o inferno, ou eu vou para o paraíso, ou eu vou para o umbral, né? Como a gente escuta muito, isso tem muito mais a ver com a nossa consciência, né? E aí, eu trouxe também uma questão do Livro dos Médiuns, no capítulo 3, o método, né? É a questão 28, que diz assim: os que não se contentam em admirar apenas a moral espírita, mas a praticam e aceitam, e aí vem a remeter com a página do Evangelho, né? Que ele fala de prática também. E aceitam todas as suas consequências, convictos de que a existência terrena é uma prova passageira. Tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que pode elevá-los de posição no mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e reprimir suas más tendências. Sua amizade é sempre segura, porque a sua firmeza de convicção os afasta de todo mau pensamento. E aí ele traz de novo a caridade, que é sempre a sua regra de conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os verdadeiros cristãos. E a definição, né, que a gente até conhece mais, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Então, a gente vê que é muito importante, né, a gente, para ter realmente a missão, né, dos espíritas, a gente tem que ter esse esclarecimento, porque se a gente não tem, como que a gente vai ajudar a esclarecer, né, o outro, o próximo que ainda não tem, né? E essa moral, ela é uma moral cristã, né? Ela está escrita no coração de todos, independente, né? Se é espírita, evangélico, católico, todos nós, está escrito. Também não fui eu que disse, é a Brickell na Revista Espírita. Muito obrigada e boa noite. Que estudo maravilhoso, Sâmia. Muito obrigada por ter trazido a Revista Espírita, né, para corroborar o estudo aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que a Revista Espírita está disponível na internet para todos. Kardec começa a publicar logo depois da publicação do Livro dos Espíritos, 1857, ele começa a publicar, né, esses textos em 1858, e vai até 1869, quando ele desencarna, em março, né? Eu acho que a Revista Espírita vai até essa época. Então, todos têm acesso, tem excelentes textos, né? Excelentes estudos para a gente fazer dentro da Revista Espírita. Muito bom, Sâmia, muito obrigada. A gente passa agora, então, para os grupos, né, que trabalharam, né, nas salas, e aí a gente começa com o grupo Sheila. Quem ficou no grupo? Boa noite a todos. Oi, Sônia, desculpa, apertei seu microfone aí. Boa noite a todos. Quem ficou foi eu, Eliane e Aninha.
eu vou representá-las com essa Bem-vindas. tarefa, depois desse estudo maravilhoso de Sâmia, né, que foi muito engrandecedor, Sâmia. Obrigada pela tua colaboração. Nós nos detivemos nessa parte aqui, Adriana. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Então, aqui fala que muitos se transviaram no caminho do espiritismo, né? do caminho do espiritismo. Então, fala como se perderam. Qual o caminho do espiritismo? É o serviço no bem, a fé, a caridade, é você ter a bondade automática, como sempre falo, buscar, né, essa bondade automática sem olhar a quem e ter sempre a disponibilidade dessa seara, desse trabalho no bem. E termina o item 11 com: ele destruirá aqueles que se transviarem do espírito dessa lei e fazem dela um degrau para contentar sua vaidade ou sua ambição. E eu falei para as meninas que esse estudo de Sheila foi muito gratificante para mim, porque tem uma passagem sobre Peixotinho, que Peixotinho, na década de 40, ele tinha 9 filhos e ele já abrigava as pessoas em tratamento na própria casa dele. Nessa situação, ele recebeu um carro importado e ele não ficou. Ele falou que o espiritismo era um trabalho e uma dívida que ele tinha, então ele não poderia receber essa paga. E aqui eu entendi como, às vezes, a pessoa deixa a vaidade, a ambição, deixa se levar, né, e perde a bênção do que é ser espírita, do que a gente pode oferecer para os outros, de exemplo, de bondade, de serviço. Então, eu achei bem interessante dividir com elas essa passagem desse estudo, que me engrandeceu muito, como eu falei, né? Então, eu achei que a nossa colaboração foi essa: falar sobre fé, caridade, esse trabalho, sem se destacar, sem querer vaidade, sem querer deixar o orgulho tomar conta. E a gente entende que é um mundo tão necessitado desse exemplo, desse trabalho no bem, que a gente tenha essa disposição mesmo de arregaçar a manga e ir à luta. Isso aí, minha amiga. Até mais do que ser espírita, né? Ser cristão, né? A gente, independente de religião, sim, essa moral, né? Cristão. E muitos se desviaram mesmo. Essa moral do ensino do moral Cristo. Cristã, que às vezes é mais fácil você seguir o mundo mesmo, né? A porta estreita, como tanto vem. Emmanuel vem chamando nossa atenção, o Evangelho também. O tempo todo. Então, é a gente ficar atenta. Orar e vigiar, amiga. Obrigada. A gente, então, passa para o segundo grupo. É um grupo Humberto de Campos. Ficou com quem? Eu e aquela pessoa que o Alcides esqueceu o nome sempre. Ah, não lembro de quem. Ela que vai falar. Começa com o Mar. Tudo bem, gente? Boa noite. Eu adoro o mar. Bem-vindas. Olha, nós conversamos bastante, eu e Roberto, né? E chegamos a essa mesma conclusão, a conclusão de todos, né? Que o que ele tentou nos colocar aí nesse trechinho é que o espírita ele tem que estar sempre atento, né, no cumprimento da sua tarefa, pois muitos foram convidados, convocados ao espiritismo e se desviaram do caminho, até porque nossos amigos sempre colocam, né, que ser espírita não é para qualquer um. Então, muitos acabam, né, enfraquecendo e desviando do caminho. Então, bom, aí no texto, né, ele pergunta como a gente reconhecer, né, já que estão todos misturados, todos foram convocados, o bom do mau espírita. E ele responde que o bom espírita se conhece pelas obras realizadas, como a Sâmia falou, e pelo esforço em domar as más tendências. Então, pelos seus exemplos, né, de generosidade para com o próximo, por sua abnegação, pois o que Deus espera é o cumprimento das suas leis de amor. É a verdadeira expressão dos seus sentimentos. É isso que Deus espera dos espíritas, como a Adriana sempre coloca, dos cristãos, de uma forma geral. É a caridade se fazendo pelo bem e para o bem, sem nenhum interesse de receber estandartes. São esses que serão os escolhidos para seguirem a estrada estreita. E aí o Roberto, no final, fez uma colocação que fechou muito bem
quando ele disse, né, que... Ih, Roberto, eu esqueci o que você falou no final. Esqueci, ele falou uma coisa tão Não, bacana. Marlúcia, o que eu disse foi o seguinte, que nós sabemos das coisas, queremos muitas vezes fazer, mas não sentimos, não temos aquilo incorporado, feito a sua usou um termo, não temos Isso, já lembrei. Lembrei, não Roberto. temos aquilo no automático. Então, a gente tem que Isso, fazer ele aquele falou exercício. que só fazendo que você consegue perceber o valor, né, da caridade e se tornar feliz. Só quem faz é que sabe qual é o valor. A verdadeira felicidade você sente quando faz alguma coisa pelo próximo. Muito Foi bom. isso, eu lembro. Vivenciar. Obrigada, tá? Muito bom, Marlúcia. Obrigada, Roberto. Vivenciar, né? É o que eu falo sempre. Não tem como descrever o que é o sentimento de ser pai ou mãe. Só você sendo pai ou mãe é que você vai entender que sentimento é esse. Então, isso que o Roberto falou é exatamente o que acontece. Você só pode sentir esse sentimento, essa emoção de estar ali fazendo a caridade, se você for fazer a caridade. Mandar o dinheiro de longe, ó, faz aí, Roberto, meu amigo, toma aqui o dinheiro, né? Obrigada, legal. Mas isso não é caridade. Não sente, né? Muito bom. Obrigada, amigos. A gente vai para o Caibá Shooter. Quem ficou? Aí, tá vendo? Tá vendo? Vai perder estrela, hein? Leidinha? Fala aí. Fiquei com a Neide. Ah, tá. Quem vai falar? Eu que vou falar. É isso, nós já não podemos mais dizer que fizemos alguma coisa errada, porque não sabíamos, não sabia que isso era errado. Não temos que devemos ter vergonha de falar uma coisa dessa, porque todos os dias nós estamos aqui estudando, todos os dias a gente lê o Evangelho e vê e sabe o que é errado e o que é certo, né? Então, se a gente faz alguma coisa que é errada, a gente sabe que está errado. Não tem essa desculpa de que não sabia. Então, vamos procurar ajudar os nossos irmãos, ser caridosos, dar a mão a quem precisa, amparar, viu? É isso que a gente tem que fazer, viu? Para agradar a Deus, porque Ele confia na gente, Ele espera o melhor da gente. Então, a gente vai ficar fazendo as besteiras, como a Neidinha falou, faz a coisa errada, depois se arrepende, viu? Não tem mais jeito, porque já fez, viu? Não adianta querer consertar porque não conserta, viu? Então, vamos procurar fazer o melhor de nós, dar o melhor de nós para agradar a Deus e para a gente ser feliz, porque a gente fica feliz quando faz o bem, né? Dá uma alegria muito grande quando a gente vê o outro bem assistido, né? Sai todo feliz, a gente tem uma felicidade inexplicável, que só Deus sabe, e a gente, né? Então, vamos continuar fazendo sempre o bem para agradar a Deus e para a gente ser feliz, né? É isso que nós concluímos, eu e a Neidinha. Muito bom, mãe. Por isso que eu falei para a senhora, não deixe de fazer canjica para mim, não, amanhã, porque a senhora já sabe que canjica me faz feliz. É um bem que a senhora estaria deixando de praticar, entendeu? Uma caridade. Mas, graças a Deus, a senhora já botou de molho e amanhã eu estou aí. Obrigada, mãe. A gente vai para o Leon Denis. Quem ficou no grupo Leon Denis? Aí, João. Eu e a Leila. A Leila mandou, eu obedeço. Tá bom, bem-vindos. Eu falei demais lá na sala, por isso que eu pedi para ele falar. Tá certo. Bom, em relação ao que o texto fala, né, perguntando como é que a gente reconhece os espíritos que estão no bom caminho, né? Primeira observação, ele deixa bem claro aqui, né, são os princípios da verdadeira caridade. E ele enfatiza: ensinarão e praticarão, ou seja, você precisa ter o conhecimento, mas muito além do conhecimento, você tem que ter a prática. E ele aqui lista um por um, aqui não tem desculpa de a gente não entender o que ele está dizendo, como a gente se colocar, né? Até matematicamente, o número de aflitos é que levam consolo. Né? Quantas pessoas realmente a gente consola, né? Ou já consolou?
entendeu? Não é que você vai ter que contar isso, mas por aí você vai medir o tamanho da sua caridade, da sua evolução, né? Então, é bem claro isso, né? Pelo seu amor ao próximo, pela abnegação, pelo desinteresse, em resumo, pelo triunfo do que ele prega, né? Dos que são. Então, e é claro que ele fala que ele destruirá aqueles que falseiam. Não é que ele vai dizer que destruir, né? Isso é uma linguagem antiga, né? Quer dizer que quem não seguir os preceitos não vai passar na porta estreita, né? Vai ficar estagnado, vai ter que trabalhar muito mais, aprender muito mais e praticar muito mais. Então, o conceito geral é esse. Agora, sem querer contestar, obviamente, que a Sâmia colocou aqui, é mais uma dúvida em relação ao estudo que eu fiz anteriormente, que o Raul Teixeira cita que nós temos dogmas no Espiritismo. E aqui, acho que o Brickel falou, o Espiritismo não é uma religião porque não tem dogmas. E o Kardec afirma, numa das perguntas dele, que, por exemplo, a reencarnação é um dogma. Então, até para entender, de repente pedir ajuda a Roberto, as pessoas que conhecem mais o treino do que eu, Jorge, Alcides, só para deixar mais claro o conceito. É uma religião, não é uma religião? Ou de uma certa forma e tem ou não dogmas, né? Pelo que fala Raul Teixeira, ele diz que temos dogmas sim, que é a reencarnação, que é a imortalidade da alma, pluralidade dos mundos, existências. É só que acho que é legal esclarecer, assim, porque a gente até para se posicionar perante as pessoas e perante o nosso conhecimento mesmo, como a gente deve conceituar essas coisas, né? Claro que não deve ter divergências, né? Mas eu acho que não, sem dúvida nenhuma. Tem dogma, sim, é religião, filosofia e ciência. Isso está muito claro dentro da obra de Kardec e a gente não tem nem o que discutir, né? Esses princípios, como a reencarnação que você citou aí, é um dogma. Isso é um dogma, então não tem como a gente discutir. Esse espírito aí está citando que não, né? Por isso que eu estou levantando essa questão. O Brickel, no início da apresentação da mas é o que a gente já conversou muitas vezes sobre isso. Eu tive um professor, né, lá no Euripides, do Livro dos Espíritas, ele falava assim, eu fico com Kardec, porque um fala uma coisa, o outro aí discorda, mas eu fico com Kardec, eu morro com Kardec, vão puxar meu pé depois que eu desencarnar, mas eu estou com Kardec, até que me prove o contrário. Né? Então, eu acho que se na doutrina isso está muito claro, né, da codificação, as pessoas falam o que querem, né? Muitas pessoas falam e discordam, né? Mas se a gente é espírita, a gente tem que seguir, né, a codificação, porque foi tudo comprovado. Então, eu acho que... Então, não é nem a questão do... Então temos dogmas, né? Só para deixar claro. Sim. A Ana fez uma palestra uma vez, a Ana, minha irmã, no seu FAC, que ela tocou nesse assunto e ela falou exatamente isso. Temos dogmas, sim. Temos rituais, sim. Né? Não como a gente conhece as outras religiões, mas a gente tem os nossos rituais, né? Diferentes de outras religiões, mas temos. A partir do momento que a gente é religioso, a gente tem dogma, sim. Firmar o conceito aí. Tá legal. Obrigada por ter trazido essa questão. Acho que é importante a gente sempre esclarecer nos estudos, sim. Muito obrigada, João. A gente, Marília não considera um dogma, a gente tem que ver qual é o conceito de dogma para a gente, né, definir se é ou não, mas é discutível. Vamos lá. Eu vou passar para o próximo grupo, o Leon Denis. Não, Manuel, né? Manuel Filomeno de Miranda. Quem ficou no Manuel? Marília, eu e Martinha. Quem vai falar? Desculpa, eu esqueci. Olha só, antes deixa eu só explicar por que eu não considero. Porque, assim, eu acho que dogma em religião é um mandamento, é uma coisa indiscutível, tudo bem. Mas eu acho que a reencarnação a gente consegue comprovar. Aquilo que a gente consegue comprovar não é dogma, né? Acho isso, não sei, mas eu acho que isso aí é para uma outra discussão, né? Eu acho que é por aí, porque não é um mandamento, né? Eu não sei. Mas não é mandamento. Quando a gente fala em dogma, a gente está falando de um ponto que é fundamental dentro de uma religião.
Se a gente considera o espiritismo uma religião, o dogma dentro da teologia significa isso, né? É um ponto fundamental dentro da religião que apresenta algo como certo e indiscutível. Se a gente entende que a reencarnação é certa e indiscutível, é dogma. Para a gente é indiscutível, né? Mas a gente consegue provar, né? Mas tudo bem, vamos deixar. Bom, vamos lá falar. Ficou eu, Marta e Sâmia, né? Então, quando ele fala aqui missão dos espíritos, isso me levou a pensar o seguinte: não é só a missão dos espíritos. Eu acho que seguir as leis divinas é missão de qualquer espírito encarnado ou encarnado, tá? Eu considero isso. Então, porque eles vão seguir a lei de Deus, né? Então, qualquer espírito, em qualquer religião, deveria seguir as leis de Deus. E aí ele fala que nós devemos agradecer a oportunidade que temos como espíritas, né? Pois nós temos, eu acho, uma grande chance realmente de compreensão dessas leis que veio com a terceira revelação, né? Kardec nos trouxe, facilitou isso, nos deu mastigadinho, né, para nós. Então, fica mais fácil para nós entendermos essas leis, né? Então, essa terceira revelação, eu acho que nos facilitou o entendimento. Por isso que ele fala que, mesmo assim, muitos ainda se desviarão, né? E que devemos sempre buscar a verdade. E Erasto, foi ele que falou, né, que a gente deveria, né, pegar 10 verdades, né, a aceitar uma mentira, né? Ele que falou isso. Então, por isso, eu acho que ele fala aqui que a gente sempre deve buscar a verdade. E que não deveríamos, né, ter o amor ao próximo, pela caridade, né? Que seria reconhecido, como é que seriam reconhecidos esses bons cristãos, né? Vamos falar assim, porque não são só os espíritas, né? Mas como ele está falando aqui de espírita, mas como é que seria reconhecido? Pela caridade, pelo amor ao próximo, pelo socorro que dá ao outro, pela palavra que levanta, né? Que é o verdadeiro cristão. Verdade. É o verdadeiro cristão, né? Muito bom. E os que só buscam a ambição, o interesse pelas coisas materiais, a vaidade, Erasto diz que eles serão destruídos. O que eu entendi como eles serão destruídos? Porque nós mesmos nos destruímos quando nós não seguimos as leis divinas. Nós é que nos destruímos. Porque nós cairemos no vazio. A gente fica sem objetivo, a vida sem um objetivo. Né? Isso aí, amiga, a gente estourou o tempo aqui. Peço desculpas. Então, seria mais ou menos isso, tá? Beijo, bom. Tchau. Muito obrigada. Agradeço a todos que participaram e a Sâmia, em especial. Vou pedir o Jairo para fazer uma prece rápida, Jairo, para a gente não estourar muito tempo. Você pode fazer, amigo? Posso sim. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo de todas as horas, espiritualidade amiga, obrigado por mais essa noite de estudo, onde podemos receber aquele cadinho diário de evolução espiritual, que possamos sair melhores do que chegamos aqui, que possa abençoar todos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, e abençoe todos aqueles que estejam passando por algum tipo de dificuldade, seja ela material, espiritual, que sejam amparados, e aqueles que voltaram para a parte espiritual, que sejam acolhidos com fraternidade. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bom, muito obrigada, meu amigo. Lindo estudo hoje. A Sâmia vai dividir, então, a música com a gente. Não é isso, minha amiga?
você está por aqui e sempre olha por mim. Busco no ar, procuro um olhar e sei vou encontrar sua mão, o perdão. Você vem consolar, ensinar a caminhar. Pelo caminho me sinto sozinho e penso em chorar. Sofro e cismo, me arranho em espinhos, mas lá você está, sua voz a dizer, basta apenas procurar, a verdade há de encontrar. Percebo que está perto o medo, sem forças pra lutar. Lembro você, coragem, carinho e mudo pensar. Uma vida de perdão que nos deu uma lição. Só fazer com o coração e como você, a todos amar. Você, Jesus, você, Jesus. Sua mão, seu muito boa a sua escolha, Sâmia, linda a música. Gente, obrigada mais uma vez a todos, lembrando sempre que os nossos estudos são assim importantes para a gente discutir, falar, pensar, dizer o que a gente já estudou e pensa, essa questão do dogma, da reencarnação, eu acho importante, né, como o Roberto escreveu aqui, a Marília falou, de não considerar, uma vez que cientificamente já está comprovada. Eu só vejo pelo ponto religioso, se a gente cientificamente olhar, realmente não é dogma, mas é só uma questão de a gente olhar o conceito de uma forma diferente. Não estou dizendo que eu tenho a razão, nem que o outro tem razão, né? Mas é para a gente sempre discutir, pesquisar, conversar, né? E mostrar como a gente vê, né? De acordo com as nossas, não com os nossos estudos, mas não há certo ou errado nessa questão da consideração do que é dogma. Sempre a gente olhar de que forma a gente vê o conceito, tá bom? Não quero que isso fique como o certo ou o errado, não, tá bom? Beijo no coração de vocês. Uma boa noite, obrigada pelo estudo de hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um beijo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Excelentes sonhos. Obrigada.